Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com o nosso programa Vida de Pastaio, gente. Esse é um programa super legal, sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas, porque é um programa onde eu trago alunos e ex-alunos meus, tá, do curso Pasta de Excelência, para que vocês possam conhecer um pouco mais do dia a dia dos alunos, né? Então, como o próprio nome do programa diz, né? Vida de Pastai, vocês vão conhecer um pouquinho sobre como é o front, né? Sobre como é o campo de batalha do dia a dia, de pessoas que trabalham com isso, de pessoas que produzem massas artesanais para comercializar. Então, é um programa onde a gente realmente traz o que acontece na vida real aqui. E para quem ainda não me conhece, eu sou Alexandre de Mendes, eu ajudo aspirantes a pastais a produzirem uma massa artesanal italiana de excelência, tá? Para quem tem intuito em vender, em comercializar. Então, se você tem esse perfil, gente, vem comigo, tá? Que aqui é o lugar certo, tá bom? E olha só, pessoal, no episódio de hoje, tá? Eu vou conversar com a Thalita e com o Alexandre, eles são um casal, tá? De Limeira, São Paulo, tá? E eles têm uma empresa que se chama Alepasta, onde eles produzem e comercializam massas artesanais. E aí, gente, eu vou fazer uma perguntinha para eles aqui, porque é o seguinte, são convidados para participar aqui do programa, tá? Apenas alunos e ex-alunos. Você está totalmente convidado para assistir, né? Você que pretende começar a sua carreira, a sua profissão, seu ofício nessa arte maravilhosa das massas italianas, né? Você está mais do que convidado para assistir. Mas aqui, quem eu trago para participar são meus alunos e ex-alunos. E aí eu queria conversar com o Alexandre e com a Thalita, tá? Perguntar para eles o seguinte: meus queridos, vocês são alunos do curso Pasta de Excelência? Sim, Sim, da Tudo turma bem com 7, da vocês? graça de Turma Deus. boa 7. tarde, boa Turma tarde. 7. E mais uma perguntinha antes da gente começar. Vocês estão empreendendo, produzindo uma pasta de excelência? Agora sim. Sim. Que legal, gente. Olha, sejam muito bem-vindos. Eu estou extremamente honrado e feliz de ter vocês dois aqui, que eu admiro, sou fã. E é uma satisfação enorme ter vocês como alunos e uma satisfação enorme ter vocês aqui no programa de hoje. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigado, viu? Obrigada, A obrigada. satisfação é nossa, chefe. Que legal, gente. E olha só, para a gente começar a conversar, bater nosso papo aqui, eu queria que vocês contassem um pouquinho a respeito de como era antes do curso, né? Como era a vida de vocês, tá? Eu sei que o Alexandre, ele trabalha em outra profissão, né? Você vai falar também, né, Alexandre? Mas como que era a Isso. vida de vocês? Se vocês já produziam, ou quando vocês começaram a produzir, né? Como que aconteciam as coisas aí antes de vocês me conhecerem, de entrar para o curso Pasta de Excelência? Conta um pouco para nós, por favor. Então, chefe, a gente começou assim. A pandemia começou, eu trabalho como socorrista até hoje, né? naquela época também já estava no ramo. E como estava a pandemia, no auge da pandemia, eu peguei férias. Saí de férias, não podia viajar, não podia sair para lugar nenhum, fiquemos em casa. A minha esposa estava começando no ramo de manicure e ela estava Uhum. fazendo a unha de uma amiga em casa, nem salão não tinha, tava em casa. E um dia eu estava na cozinha assim, aí falei, pô, eu sempre gostei assim de cozinhar, né? Legal. Falei, acho que vou fazer um macarrão. Tenho farinha e tenho trigo. Falei, Tem vou. ovo, né? Tem farinha. Desculpa, farinha e ovo. Falei, eu vou fazer um macarrão, né? Aí comecei a mexer. A minha esposa tinha dado um cilindro para mim, porém era aquele cilindro de pastel, que tem as regulagens na lateral. Sei. Aham. Aí eu peguei e comecei, amassei ali, eu misturei a farinha com ovo, passei no cilindro, né? Aí fiquei tudo feliz, assim, só que tudo sem padrão, sabe? Você É, ainda não tinha. Faca, tudo cortando cortado com a na faca, faca, bem né? rústico mesmo, sabe? Aham. Aí eu peguei e levei assim, todo feliz, assim, né? Falei, vou mostrar para eles, né? Olha, amor, o que eu fiz? Fiz macarrão.
Aí a amiga dela falou assim, falou, você faz para vender? Eu falei, não, eu fiz porque achei algumas coisas na cozinha ali, peguei e fiz. Ela falou, quero comprar essa massa sua. Eu falei, não, No pega. primeiro dia, já Falei, no não, primeiro leva dia. para você, né? Depois eu faço outro. Ela falou, não, vou comprar. E ela pegou, deu um valor simbólico assim e levou a massa embora. Eu Que fui, fiz uma legal. outra massa, a gente pegou, fez em casa, tal, a gente comeu, ficou gostosa, sabe? Assim, para nós estava maravilhosa a massa, Mas né? não tinha onde secar, Não não tinha. tinha espátula, não tinha cortadores, nós não Não, tínhamos a gente não tinha nada, nada. Só que nada. é interessante, Jeff, que depois de uma semana, ela entrou em contato com a gente de novo. Falou: ó, eu quero a sua massa. Olha só. E eu quero a sua massa, a minha irmã também quer e uma prima minha também quer. E a Você gente faz pra gente e a riu. gente vai pagar para você. Aí eu olhei para a cara da Tá, né? A gente riu. Eu falei: não, mas espera aí. Enxerguei uma Se eles estão oportunidade querendo. aqui, né? Exatamente. E aí ele colocou aquele ponto de interrogação na nossa cabeça. Aí eu Aham. falei: vamos começar a fazer? Aí a gente começou, tipo assim, divulga para um amigo, faz para um amigo, falou, ó, tô fazendo massa artesanal, experimenta aí. E a gente começou a ver que dava para fazer um negócio disso daí, dava para ter uma oportunidade sobre as massas. Aí a gente pegou e começou a procurar, Ver se vídeos no especializar. YouTube, sabe? Procurar saber dosagem, vídeos no Sim, YouTube e tal, mas Aham. tudo era muito assim, muito caseirão mesmo, vamos falar a aham, palavra certa, muito caseiro. Tanto que as Uhum. nossas massas, depois a gente pode até mandar umas fotos para o professor ver, a hidratação era tão errônea assim, que quando você cilindrava, ela ficava toda deformada, ela ficava elástica, ela não Uhum. dava aquele padrão de massa que dá hoje, e no né? cilindro que a Perfeito. gente tinha, eu não tinha assim a noção de como regular de um lado. Às vezes Depois ela você ficou prático, depois sim, você depois, ficou. depois ficou legal. Era É, aquele Mas com duas assim, ela regulagens, ficava né? isso, ela isso. ficava mais grossa de um lado, mais fino do outro. Às vezes ela rasgava de um lado e ficava um pouco mais grossa do outro. Deu trabalho Entendo. para aprender. É. E Perfeito. até que a gente encontrou o senhor no YouTube, que Sim, foi procurando, que a gente viu foi você no nessa YouTube. Aí vocês procura. procurando lá, caíram em algum vídeo meu lá. É, Isso, exatamente. e o Xande teve a ideia, amor, o que que você acha da gente fazer um Insta, uma publicaçãozinha sobre a gente? E até então, eu tinha visto que você tinha slogan, que um monte de gente tinha slogan, e eu falava assim, pô, a gente colocar uma foto nossa lá, vai ficar meio assim, né? Eu falava, né? A gente precisava ter alguma coisa. E a irmã dele chegou e falou bem assim, eu posso sugerir alguma coisa? Né? A irmã dele mora lá no interiorzão, falou, posso sugerir? Eu falei, pode. Aí ela mandou esse slogan nosso de hoje, né? E a gente achou super legal e colocou lá no Instagram. E a gente começou a ver que você tinha live. E eu Uhum. comecei a participar. O Xande trabalhava de noite e de dia ele tinha que dormir. Mas eu Sim. começava a assistir as suas lives. E eu falava, Aham. um dia eu vou ser aluna dele. Um dia eu vou ser aluna dele. Por quê? Porque eu fazia unha, mas a gente não tinha aquela renda para bancar o curso assim, né, à vista, porque eu queria ganhar o desconto, porque você dá um Entendi, descontaço, né, pra entendi. gente, né? Aí eu não Aham. queria pagar parcelado, né? Claro, claro. Aí eu falei, não, a gente vai conseguir. Aí a gente assistiu, acho que umas três, Eu acho que acho que foi umas foi. três, como é que fala esse que você Três faz, turmas, né? Os três os masterclass. três preparatórios, é. Aí Aham. no quarto eu falei, agora deu certo. Eu não vi a hora de você falar assim, ó, vai abrir a A inscrição inscrição. para eu pegar Que e lá. Tanto que eu fiquei te legal. perturbando, né, para pagar. Nossa, E mas foi aí que a gente assim, começou. para mim foi muito legal, gente, porque eu me lembro disso, que vocês estavam me acompanhando e vocês, quando chegou o momento, né, eu lembro que vocês falaram, professor, agora a gente vai conseguir, né? Então, É, Foi. para mim isso me marcou, foi muito legal. Que legal que vocês. E aí vocês, então, nesse momento, era já a turma 7, né? Vocês conseguiram entrar. já. E aí, É. Sim. vai me contando assim mais ou menos o que que isso já, como estava a situação de vocês e o que foi mudando depois disso. A gente pegou um período de caos, né, Vida? Foi, Foi um foi. período de caos, porque a Porque gente foi assim, para entrar, mas eu fiquei mal, né? Que todos vocês sabem, a e o gente, Vida teve que se virar sozinho, né?
Então, Foi assim, a gente já queria entrar, quando eu comecei, a gente começou a assistir as lives suas, a gente já pegou e falou, não, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, só que daí o que aconteceu? Eu até fiquei ausente um pouco, porque a, a Tayla foi cometida de um tumor na cabeça. Certo. E eu consegui manter o tratamento dela com com massa. massa. Eu fazia, tipo assim, eu ia para o hospital, saía do hospital, ia para casa, eu virava a noite fazendo massa quando não estava trabalhando. Aí outro dia eu voltava, deixava a massa secando, outro dia eu voltava para o hospital, aquelas massas eu já pegava, já vendia, mesmo onde eu trabalhava. Falava, gente, ó, tô vendendo massa para fazer o tratamento da minha esposa. E eu consegui manter o tratamento da Tá com as massas, fazendo massa artesanal. Mesmo ela não tendo um padrão Mesmo ela não ainda. tendo Ela não padrão. tinha padrão nenhum, E assim, de mesmo assim eu secagem, conseguia. de secagem de nada, porque hoje a gente olha as fotos, eu mesma eu falo para ele, tira do Instagram, porque eu Falei, sinto não, vergonha, tipo assim, sabe? eu não tenho Faz parte vergonha. da evolução de vocês, né? Faz parte da É, É, história. porque a gente olha assim, sabe, ela era meio. Você colocava assim, ficava aquela meio. A gente nem sabia como que chegava na casa da pessoa, quando a pessoa ia fazer, se ia ficar soltinha. Assim, não. Hoje não. Uhum. Hoje eu falo para eles, falo, gente, não fica mexendo muito a massa, não, que a massa é soltinha, ela solta, porque eu sei, eu garanto a minha massa. Hoje, com Perfeito. tudo que eu aprendi com você e que eu continuo aprendendo, hoje eu falo, ó, não faz isso, não faz. Mas naquela época, não. E não tinha o que fazer, porque eu estava no hospital. Ele com um salário só, porque antes era dois, mas aí com um salário só, para todas as despesas que a gente tinha, né? E era uma coisa séria. O médico falou assim: ó, ela não tem chance. Nós vamos colocar ela na mesa de cirurgia, mas ela não tem chance de voltar. O que vocês querem mesmo fazer a cirurgia? E a gente sorrindo, né? Falou: não, a gente vai fazer a cirurgia, que a gente sempre creu muito em Deus, em milagres, né? A gente vai fazer. E eu fiquei lá, eu acho que fiquei 45 dias internada, 10 dias na UTI. E ele, Nossa. nesses 45 dias, ele ia lá, me olhava, porque era 10 minutinhos só não, de era visita, assim, por eu né? trabalhar como Aí socorrista, você via mais, né? eu conhecia muitos médicos que cuidavam da minha esposa. Então eles falavam, ó, a gente vai dar um tempinho a mais para você. Então ficava tipo uns 20 minutos, É. meia hora. Mas por causa da pandemia e por eu trabalhar como socorrista, eu não podia ficar muito tempo, Entendi. porque era muita gente envolvida na UTI. Então eu pegava, ia lá, olhava lá rapidinho, via que estava tudo bem, conversava com o médico e ia embora para casa. Aí chegava em casa e ia fazer massa. Aí eu virava a noite fazendo massa, né? Aí outro dia já corria, ó, tem massa para vender, tá? E uma curiosidade, quando eu saí do Pois hospital, é. que foi muito engraçado, eu recebi muito pouco pelo INSS, mas as primeiras parcelas que eu recebi do INSS, eu falei, vou fazer uma surpresa para ele. Eu lembro como se fosse hoje. Mas até então, Alexandre Gimenez não tinha aparecido ainda na nossa vida em termos de professor. Eu Uhum. fui lá no Mercado Livre e comprei uma máquina, uma maquininha, um cilindrinho para ele. E chegou do Mercado Livre de surpresa. A hora que ele viu, o olho dele brilhou. Ele falou: Nossa, agora eu tô feito, né? Agora eu arrebento. Mas parecia que era assim, Agora porque assim, sim. É. já tinha o corte, não precisava mais ficar medindo, né, para Aham. cortar e tal, né? E eu lá deitada, porque eu não podia estar os canos na cabeça lá em casa mesmo, e ele fazendo as massas dele. Aí a gente foi fazer o seu curso. A gente foi fazer o seu curso, que foi muito interessante. A gente começou a aprender, a gente falou: Nossa, meu Deus do céu, Não, o que que foi nós assim, estamos fazendo? a gente já fazia, a gente já fazia a massa artesanal, porém com o seu curso foi aquela explosão. Foi muita Tipo assim, coisa, assim. a mente nossa assim, abriu de uma certa forma que, nossa, hidratação de massa, Nossa, empasto, como você mexeu, fazer ó, as fazer bolhas, nossa, né? O foi assim, aerado. foi muito legal, foi muito bom demais. E a gente falava, não acredito, porque é tanta coisa e a gente achava que era só ovo. Porque aquela coisa que o pessoal fala, né? 100 gramas de trigo para um ovo. Eu ainda falo até hoje, eu falo para qualquer um, vocês querem fazer massa? Vocês podem fazer. Não é 100 gramas de farinha para um ovo, não é isso, Eu né? costumo dizer que O fazer uma massa negócio da massa, ordinária, o né? amor... Hã? Fazer uma massa ordinária, uma massa comum, todo mundo consegue, mas fazer uma massa de alto nível Sim, é outra é uma coisa. coisa assim, para quem ama, é muito além do que um ovo e um trigo, você Com tá, sabe? certeza. E depois que eu entrei no seu curso, que você falou, aí você começou, não, porque tem a espátula.
Não, porque é esse cilindro. Não, porque tem que colocar a sêmola. Eu falei, Jesus amado, por isso que a minha massa ficava feia. E começou. E ele sempre foi tradicional. O Xande sempre foi tradicional, Uhum. né? Ovos, espinafre, beterraba, e a gente fazia vegana também. Sim, aham. Aham. Era que a gente fazia, né? E ele pegou, e eu lembro como se fosse hoje que um moço chegou, eu com um cabeleireiro, que daí naquela época eu já estava num salão conceituado aqui em Limeira, e um cabeleireiro chegou e falou bem assim: eu fui para um cruzeiro, eu experimentei uma massa de pitaia, e aqui não encontrei, em nenhum restaurante eu não encontrei. Seu esposo não faz para mim? Olha E só. eu falei, Jesus amado. Aí falei para ele, ele falou, eu faço. Eu falei, meu Deus, o que que vai dar isso? E Alexandre, com as coisas que a gente foi aprendendo com tudo, se você vê a primeira massa que a gente fez de pitaia, foi a coisa mais linda do mundo, sabe? E vocês Então, já estavam assim, com os fundamentos, as técnicas, já né? estava Sim, tendo noção das coisas, sabe? Já estava tendo. É Ótimo. igual hoje a gente fala no grupo, né? A gente fala no grupo até hoje, né? Que é outra coisa também que eu gostaria de falar. Esse que eu falo para todos que vão assistir a gente, né? Que conhece você, que foi legal é o bate-papo que a gente teve durante o curso, Uhum. porque foi uma coisa assim tão legal que a gente criou vínculo. A gente Exato, criou muitos vínculos, com certeza. sabe? Eu falo para as meninas, logo a gente vai marcar alguma coisa para a gente se encontrar e fazer uma rodada de massa. Então a gente sempre estava lá se debatendo. E esses dias a gente estava conversando com um amigo nosso lá no grupo, e até hoje ele falando e tirando as dúvidas sobre, né, a placa, sobre a secagem ali, aquela primeira cura, né, tal do impasto. E eu até achei engraçado que eu falei, depois eu fiquei pensando no que eu tinha falado, né? Falei, é o feeling. Você vai pegar o jeito. Sim. Não é nem secar de mais e nem secar de menos. Para cada tipo de macarrão é um tipo de descanso de massa, sabe? E eu fui pegando o jeito, e o Xande foi pegando o jeito, que o Xande falava, amor, é muito desperdício. Na hora de passar no cilindro é muito desperdício, a gente está desperdiçando demais, porque ele é grana, eu sou visual, É, ele, né? é, tem é um Ele assim, ficava equilíbrio aí, falando, né? aham. É isso aí. Aí eu pego, se eu sempre bato na tecla, eu falo, ó, a gente tá deixando secar um pouco mais, a gente vai, vai passar no corte, a lateral começa a quebrar um quebrar, pouco. então não Uhum. E ela, deixava. não, mas olha pra você ver, tá ficando bonito, tira esse daqui. Eu falei, amor, para com É isso, vamos. dinheiro, Entendeu? E né? ela não vê muito por esse lado. Ela fala, depois a Sim. gente pega, a gente cozinha as As bordinhas bordinhas, eu falava, pros nossos a gente filhos, fica tá? com A os gente faz pra gente, a retalhinhos. gente faz uma sopa. E com o tempo, isso aí começou a cair a ficha. Começou a cair a minha ficha. Eu falei, pô, mas se eu tenho condições de não haver desperdício, por que eu vou desperdiçar? E eu Perfeito. fui pegando o jeito, da placa, tanto que ele pega, ele dá risada. Ele fala, nossa, você pegou o jeito de uma tal forma que eu passo a mão assim, ó. Eu passo a mão, eu já Uhum. sei. Isso Esse é a daqui é para tal. sensibilidade aflorada com a prática, né? Que veio no dia a dia. É. Isso. E é o E que eu eu passo falo assim. tanto, né, para o pessoal, né? Desenvolver esse feeling, né? Tem Isso que amar, é sabe? super importante. Fazer com amor mesmo. Aqui mesmo em Limeira é Tá? quente, quente Sim. demais. Então, Uhum. assim, não pode bobear. É rápido. Quando começa a chover, amor, é chuva. É. E assim, chefe, a gente conseguiu entender o nosso clima para a gente começar a produzir, assim, para a gente dar aquele ápice assim na pasta de excelência. Perfeito. Que o clima nosso ele conta muito. Então a gente, porque quando a gente desceu para a região que a gente veio lá do Vale do Ribeira, lá Uhum. já é um lugar mais úmido. Muito É muito friozinho. úmido, que faz divisa com o Paraná, perto de Curitiba, Uhum. né? A Tá veio da cidade chamada Piaí, eu vim de Guapiá. Fica bem ali, bem no centro ali do Vale do Ribeira. Aí o Certo. que acontece? A gente começou a fazer umas massas para nossa família lá, e a gente viu que a gente não conseguiu ter o mesmo resultado daqui. A Muda, gente né? deu aquela apanhada, Uhum. entendeu? Aí a gente começou a entender que você conseguindo entender o clima da sua região, sua massa fica perfeita. Hoje a gente já entendeu. Tá quente demais? Quer demorar um pouquinho? Umidificador. Tá chovendo demais? Você quer pegar e acelerar um pouquinho?
é o ventilador, o ar-condicionado, Isso. É a um gente vai controle tentando, ali, né, do ambiente que vocês estão fazendo. Isso. e Perfeito. reloginho, vendo temperatura, vendo tudo. Então, assim, eu não canso de falar. Às vezes o pessoal fala, pode até achar, né, que a gente puxa mesmo o saco, mas literalmente, Alexandre Gimenez, eu não digo nem pasta, o curso em si, mas você, como professor para a gente, foi uma bênção como professor e como amigo, porque sempre que a gente precisou, você estava ali, ó, não, não faz assim, não, você faz assim. Nos bate-papos de semana mesmo que a gente tirava As no mentorias, né? nhoque, no Uhum. nhoque, que você falou, não desista, Thalita, né? Do nhoque, porque eu achei o terror. Eu não chego no ponto daquele negócio, mas de jeito nenhum. E você falou, não, Thalita, não desista. Se fosse outro professor, não sei, ficaria quietinho, né? Tal. Então, assim, para a gente, passa de excelência, Alexandre Gimenez é 60% do que a gente é hoje, porque nós entramos com a mão de obra. Mas as demais coisas foi tudo aprendizado, né? E não pode ter pressa, porque olha quanto tempo. Só de curso vai completar 1 ano, só de curso. Antes disso, foram 2 anos, então são 3 anos, né? Foi igual eu falei para o Renato esses dias. Uma, Eu não consigo fazer ninho. Não é Renato, não, é o outro mocinho. Eu não consigo fazer ninho. Oh, mas quanto tempo que eu não levei para fazer? Esse daqui não consegue fazer ninho. Não, o ninho eu deixo para ela. Ele entra em desespero. Eu faço o então, impasto, eu faço a laminação. você faz o impasse, a laminação e os ninhos ficam para Thalita. Isso, eu deixo tudo para ela. Eu Não ia consegue. comentar sobre isso, gente, porque assim, os ninhos de vocês hoje, eles são motivo de, assim, tanto um orgulho meu que me cabe assim, mas no sentido assim, dos outros alunos, de todas as turmas, o pessoal vê o perfil de vocês, vê as fotos de vocês, os ninhos, aqueles ninhos bonitos, volumosos, soltinhos, e o pessoal fica doido, né? Então, eu acho assim, vocês conseguiram atingir um nível, e olha como vocês começaram, que vocês relataram aqui, né? E olha o que vocês estão fazendo hoje, né? Então, eu acho que vocês conseguiram aí uma evolução que, se a gente for considerar, não é tanto tempo assim também, né? É claro que foi um investimento, né? Foi um tempo depois vocês adquiriram o curso e aí foram se desenvolvendo, vocês tiveram esses percalços importantes no meio do caminho, mas o resultado que vocês têm hoje é admirável, assim, admirável e as pessoas admiram demais o trabalho de vocês, né? E muitas pessoas me perguntam, e eu queria conversar com vocês sobre isso também, para vocês falarem um pouquinho sobre o negócio de hoje, assim. É, o, vocês estão vendendo só as massas longas? Vocês já estão com algum outro tipo de produto? Como que vocês vendem? É só massa seca? Tem a fresca também? Né? Se vocês pudessem falar um pouquinho sobre o formato do negócio de vocês. É encomenda? Ou vocês fazem um estoque, né? E o pessoal vai comprar? Como que vocês estão fazendo hoje em dia? Isso aqui para falar. Pode falar. A gente trabalha aqui em Limeira, é muito forte massa fresca. É muita concorrência, Entendi. sabe? Então, se você for apostar na massa fresca, aposte com qualidade. Quando eu falo qualidade, com muita qualidade. Porque e o retorno não vai ser tão rápido, vai ser bem moroso, porque aqui tem bons restaurantes e tem de massas italianas e tem bons lugares, como é que eles falam que entrega essas massas frescas, né? Certo. Então a gente aprendeu nos módulos, tanto que a gente fez testes, né, os triangulines, que a gente até faz para a gente, mas para venda, não. O nosso forte é massa seca. Certo. Esse é o nosso forte. Então, assim, a gente trabalhava com muita variedade, a gente começou a pegar o jeito da coisa e a gente começou a trabalhar com muita variedade de coisas. E a gente começou a ver que era muita coisa, sabe? E a gente não ia chegar uma hora que a gente não ia dar conta em doisinho. E Hum, muitas das vezes é em uma, porque ele tinha que trabalhar. certo. Então, o que a gente fez? A gente padronizou. A gente padronizou uma quantia de massa, né? Que é hoje que é ovos.
tomate, espinafre, beterraba. Aí a gente faz a vegana, se tiver pedido, Aham, a negra, né? Se tiver pedido, a de é, pitaia, se houver pedido. E a entendi, integral também, porque são massas que são assim, que tem que ter encomenda, porque não sai frequentemente. entendi. E as outras Então, vocês sempre têm? e As as outras? outras sempre nós temos que ter, Tá, sempre. Agora, o que que acontece? Nós tínhamos somente talharim. Eu tinha um pouco de preconceito com as outras, né? Aí eu comprei a frisadinha, ela esqueci o nome. Também não lembro. Eu comprei uma outra, também comecei a fazer. Aí esses dias eu falei, eu vou começar, até que eu te perguntei, professor, o que que é essa segunda, lembra? O que que é essa segunda é, massa que vem aqui no cortador? Porque eu fiquei pensando, falei, eu vou tentar. E eu fiz a de ovos e o pessoal endoidou. Falou, pô, eu taglioline, quero né? essa Mais massa. fininha. Aham. Isso. Falei, eu quero essa massa. Então, o que que a gente faz? A gente faz um balanço hoje. Hoje eu trabalho assim, sempre com massa de 500 gramas, a gente faz a bola sempre de 500 gramas, e Certo, sempre eu faço duas para tirar três massas. Então, eu faço uma taglioline e duas talharina, entendi. para que a gente sempre tenha algo aqui em casa. De preferência, ovos, que é a que mais sai. Essa é a que a gente sempre tem. É Ovos é a que atrativo. mais sai. Então, a gente sempre deixa ovos e espinafre. Nossa, isso aí chega sexta-feira, o pessoal sempre tá pedindo. Então, pelo menos uma ou duas por dia, a gente tem que se virar para ir Certo. repondo. Você está entendendo? Uhum. Quando a gente começou, agora voltando um pouco, quando a gente começou, eu lembro como se fosse hoje. Você sabe aquelas formas de bolo, de plástico de padaria? Sei, sei. Aquelas que tem a tampinha de Aquelas plástico? tampinhas de plástico. A gente Isso. comprou aquilo, Arredonda. a redonda. A gente comprou aquilo e colocou os ninhos ali dentro e fechava e pegava aquelas etiquetas de colocar em caderno de escola e Sei. colocava talharim de ovos e vendia assim. Aham. Depois que a gente conheceu você, a gente começou a ver as aulas e ver tudo, e investiga daqui, investiga dali. Eu comecei, daí eu me apaixonei pelos tubos. Eu queria aquela Aham. caixinha daquela Da aluna Cláudia. da Cláudia, eu queria a Aliás, é. caixinha da Cláudia, né? Aham. Aí o Xande falava bem assim para mim: calma, amor, nós não vamos conseguir fazer a caixinha da Cláudia agora, vamos com calma. Porque ela é assim, ela vê assim, ela tem uma ideia, não vamos investir, vamos fazer. Aí eu tenho que, eu sou o break Aí dela. você fala, volta para a Calma, terra um pouquinho. devagar. É. É. Aí a gente passou por aquela de plástico que fecha, uma de pré que Aham. assim, já foi melhorando. E aí a gente pegou e fez os adesivos com o slogan. E fez também uns encartezinhos de como se faz, descrevendo tudo. Então a gente Perfeito. pegava e amarrava com fita italiana e aquele negocinho ficava pendurado, né? E foi indo. Até que eu comecei a ver as coisas na internet e comecei a achar muito lindo, como colocar papel de seda no papel craft, colocar. E hoje a gente trabalha com uma sacola caixa. Ela é uma sacola caixa. Você pega ela como se fosse uma sacolinha, mas ela é uma caixa de craft, Legal. né? E a gente mandou fazer vários carimbos de alê pasta. Então a gente carimba mesmo o papel craft de alê pasta e coloca, e ali a gente coloca os ninhos. E as pessoas se apaixonaram, de uma certa forma que eles falam, a gente entrega, o pessoal fala bem assim, dá dó de abrir, porque o pacote Legal. é mais bonito. Hoje a gente chegou e parou nesse padrão, porque Aham. a gente gostou, né? A gente gostou de como ela ficou. O custo Aham. ficou Porque legal, aí não tem que ficou encaixar dentro do custo, do é, conceito, né? De tudo. um absurdo, mas se fosse eliminar tudo que a gente estava usando em uma só, ficou legal, Uhum. entendeu? E hoje a gente está ficamos com a sacolinha, a gente não tem nenhuma aqui para te mostrar, mas a gente ficou nessa sacolinha. A Uhum. gente ficou nessa sacolinha e a gente está até hoje, né? Outra coisa que o Xande não comentou, mas que eu queria falar para o pessoal ouvir, é que muita gente tem medo, às vezes, de fazer o curso e não ter o retorno, né, Alexandre? Não ter o retorno. E eu posso dizer assim, com tanta convicção, que a gente passou por tanto aperto, mas a gente viu,
sabe? Depois, olha só, a máquina da Marcato, que a gente comprou a maquininha da Marcato, que até hoje a gente trabalha, a gente comprou 2 máquinas. Eu realizei meu sonho de comprar 180. Legal, legal. Maravilha. Porque eu via você com a sua enorme, e a minha era desse tamanhozinho assim. Eu falava, São não. 3 centímetros, mas dá uma diferença legal, né? Não, e é incrível, né? Ela, igual o professor falou, 3 centímetros, parece que ela fica Parece imensa, que ela assim, fica A imensa, a né? placa, iluminação, né? é A placa. Mas legal. dá uma E a gente diferença bacana, viu? Bem legal. dá É, sim, ela rende. ela rende E mais. principalmente na placa de lasanha, ela dá a largura meio que exata para padronizar a lasanha. Então a gente sempre faz nela, né? Ótimo, ótimo. A de lasanha. E daí a gente foi com a máquina, com a maquininha, na época era uma só. Aí a gente comprou as espátulas com calma, nada assim. A gente foi e comprou, sabe? Tudo com calma. Uhum. O rolo o Xande queria, a gente, quantos rolos que a gente comprou daqueles de plástico e quebrava porque tinha que fazer força. O Xande falou: "Não, eu quero aqueles maciços e que nem as nonas fazem mesmo, né?" Uhum. Compramos o rolo. Aí ele falava assim para mim: "Amor, eu preciso de uma secadora." Mas a gente olhava, aquelas secadoras na internet, era tudo muito pequeno. Eu falava: As "Gente, vai telas, né? caber." É. É. Falei: "Vai Uhum. caber uma massa aí e olha lá." Aí o Alexandre, o Xande sendo Xande, né, falou: "Não, deixa eu sair de folga que eu vou fazer uma secadora." Cara, e Né? você E ele construiu as fez. telas, né? Não, a nossa secadora é uma, duas, três, quatro, cinco. São seis andares a nossa Ela secadora. são Que 6 legal. andares e elas são de 1,60 m por 80 centímetros, cada andar. Nossa, que Então maravilha, a gente, cara. Que então a maravilha. gente começou. E a gente pegava e fazia e colocava. Aí você falou da espinatória. Pianatói. Uhum. Espinatória. Isso, falhou. E para achar aqui em Limeira? Não tinha, porque tem que ser a madeira específica, né? Isso. Esse daqui rodou São Paulo, rodou Grande São Paulo, rodou Minas, até que a gente encontrou em Minas. Mas aí ele pediu um prazo muito longo e eu sou Talita, né? Talita sendo Talita, É. eu queria para ontem, né? Aí um dia a gente pegou, foi incrível, a gente andando na rua, uma madeireira de esquina, o Xande falou: "Nossa, a gente não entrou nessa madeireira, né?" Porque assim, eles trabalham com madeira bruta, essa madeireira aqui em Limeira. Só que não tem nada marcado assim, madeireira, marcenaria, não tem nada, nada, nada. Aí eu passei assim, dei uma olhada, assim, eu até tinha passado com a ambulância do Uhum. resgate que eu trabalho. Aí passei, dei uma olhada, vi o cara descarregando umas madeiras, só que tipo assim, madeirão mesmo, madeira bruta. Eu falei, nossa, aqui eu não sabia que era madeireira. Aí peguei e passei. Aí cheguei aqui em casa e falei, moça, não acredito, cara. Descobriu. Descobri uma madeireira. Vamos lá pra gente ver. A gente chegou lá, O o senhor senhorzinho, meu tinha, Deus, ele falou: "Ah, para fazer massa." Ele falou com toda naturalidade, assim, né? né? Aí ele falou: "Não pode ter cheiro, não pode ter isso, é essa madeira." Quando ele mostrou, eu falei: "Nossa." Aí ele falou: "O que você quer fazer?" Eu falei: "Eu não tenho condições de ter uma mesa de madeira. Então eu quero que você faça para mim o tamanho da minha mesa." Uhum. Aí a gente pegou e Olha, ele mediu a nossa mesa e ele fez a A tabona em tábua. cima da nossa mesa e nossa, que colocamos os. legal, que É legal. assim. Aí o que que eu fiz? Eu comprei umas presilhas. Aí você pega, coloca a presilha, você aperta embaixo. Né? Aqui a gente conhece como sargento, né? Essas presilhas. Aí eu Certo, comprei certo. 4 para ela ficar bem justa, para ela não ter o perigo de correr. Aí as nossas máquinas, o nosso cilindro a gente pegou e colocou nela também. Também. Então a gente trabalha tranquilo, trabalha eu E com a Thalita em fica. cima, Ah, mas Só vocês sossegado. que são não muito tá dando, tá? engenhosos, Porque né? Muito bom, muito É, bom. aí eu falo para a Glaucia assim: em nome de Jesus, até o ano que vem eu vou ter a minha mesa, né? Porque não tá dando mais em Olha, dois, sabe? mas vocês vejam, né, Thalita e Alexandre, né, vocês foram conseguindo fazer as coisas aos poucos, né? Não foi nada Não de foi o. supetão, né? Então, assim, é, tem alguma coisa que você imaginou que não fosse possível, ou que você ainda imagina que não seja possível, né? Porque eu acho que
vocês estão trilhando, né, um caminho que muitas pessoas têm receio, né? Falam assim, ah, mas eu tenho que comprar um monte de coisa para começar. Nossa, eu tenho que ter um cardápio assim. Nossa, eu tenho que ter muito dinheiro. Nossa, eu tenho. E vocês estão mostrando que vocês estão conseguindo fazer, Não é bem né? assim. É, E, não é bem assim. A gente tem um grande sonho, né, o professor, e é um grande sonho, né? Hoje eu não posso voltar mais a trabalhar, infelizmente. Então, a massa, ouvida trabalhando fora, a massa literalmente está sendo a minha vida. Ela é minha terapia e ela é minha vida, né? É aqui que eu converso, é sovando que eu converso, é abrindo, que sabe, escutando assim meus hinos e ali. Mas a gente tem um grande sonho, que é ouvida parar com essa vida de socorrista. uhum, É o nosso sonho. E nós vivermos do Alepasta. Hoje ainda não dá, uhum, mas ela é um complemento assim de 50% na nossa vida. Tanto que quando cai as vendas, né, não por motivo nosso, mas sim por um todo, sim, no a gente se mercado, né? desespera. A Uhum, gente se desespera, porque ela é hoje um complemento muito bom. E o nosso grande sonho é que ele se junte a mim e a gente trabalhe somente disso, sabe? Somente perfeito. disso. Eu também, Thalita, eu também gostaria de entrar um pouco na massa fresca, mas para isso eu tenho que estar bem alicerçado na seca, para se caso, né, eu der uma tropeçadinha, eu ainda tenha onde eu correr, sabe? Agora, quanto aos Uhum, nossos amigos acharem que é um investimento, que, olha, professor, vale a pena. Vale a pena? É um investimento? É um investimento. Só que eu digo assim, com toda a veracidade, em um mês, Talita e Alexandre, nós conseguimos recuperar o valor do curso, o valor da primeira máquina comprada e das aparelhagenzinhas, das espátulas, que o pessoal pode falar, ah, mas é R$ 10, aí aqui. Mas se você for colocar porque você duas soma, né? espátulas, dois rolos, entendeu? Se fosse, é um Uhum, valor assim. Então, em um mês, e não é vendendo grandes volumes, não. É tipo uma massa por dia. Então, uhum, você não tem que ter medo de começar. Eu aprendi muito isso. perfeito. Você não tem que ter medo, e principalmente na massa, não tenha medo de errar. Porque foi errando que esse daqui hoje colocou nós aonde a gente está. Foi errando que ele sustentou a gente por quase 2 anos, sustentando a gente, sem nada, sem eu receber por fora, sem nada. Ele que sustentou. E até hoje ele está sustentando a casa. Mas assim, antes era literalmente assim, só a massa e ele mesmo. Então não tem que ter medo de começar, sabe? É difícil? É. Sabe, é difícil. Eu já ouvi casos, eu escuto muito casos de pessoas de fora que às vezes, muitas das vezes chegou para um próprio pai, um próprio tio e falou: me empresta o dinheiro para eu comprar uma máquina. E o pessoal apostar naquela pessoa e comprar a máquina para ela e hoje ela poder pagar em dobro, em triplo para a pessoa. Não que eu fale que tem que emprestar e que você tenha que pagar. Não. Só estou dando um exemplo que você tem que acreditar em você mesmo. Ah, eu não consigo. Consegue sim, Alexandre. Consegue sim. Sabe? Porque se a gente conseguiu, eu acho que muita gente pode conseguir, sabe? E assim, chefe, um detalhe bem legal que eu quero ressaltar, que tudo que a gente conseguiu pro Alepasta foi através de massa. O Alepasta, ele se Sustenta, né? sustenta com as vendas da massa, tanto com embalagem, matéria-prima, os equipamentos, tudo foi sustentado pelo Alepasta. A gente não tira Uhum. do salário. Foi assim, foi O muito negócio foi massa. se pagando e se reinvestindo, né? Sim, Sim, exatamente. Perfeito, sim. Exatamente. perfeito. Hoje em dia a gente tem um caixa que é só do Alepasta. Isso daí, independente do que a gente ganhe lá fora, a gente não coloca nada do nosso salário, que é do meu socorrista, para o Alepasta, e nem do Alepasta para o socorrista. A gente tem um caixa só do Alepasta hoje, entendeu? Para tipo assim, a gente precisa comprar ovos, comprar semolina, comprar
o trigo. Então a gente já tem um caixa separado para ele. Isso daí é outra coisa, que nós pegava e comprava qualquer tipo de trigo, né? A gente apanhou bastante. E a gente queria que saísse a massa, a gente queria que saísse. E aí eu falava bem assim, por que que a massa dele é tão amarelinha e a minha fica branca, né? Aí eu falava, Jesus amado, aí depois do curso aprendi. Gemas caipiras, ovos caipiras, trigo, não é qualquer trigo, sêmola, não é qualquer sêmola. Hoje, nós aqui estamos com tudo Venturelli, tudo, né? Desde o trigo, tudo. Vocês se A gente acertaram parou bem com a Venturelli. Sim, paramos muito ali. bem. Mas a gente usou muito a De Cecco, né? Fala assim? De De Checo. Cecco? Isso, de Checo. Isso, a gente usou muito a De Cecco, porque era Aham, o único que vendia no Pão de Açúcar aqui. Mas entendi. a gente pegou tanto jeito com a Venturelli que a gente ficou. E quando a gente começou a fazer massa, que ele começou a fazer, a gente sentia aquele cheiro da oxidação. Eu estava até comentando com ele um pouquinho Sim, antes. A gente fazia o ninho, mas a gente sentia o cheiro da massa oxidando. Gente, Hoje, com a qualidade que a gente aprendeu, de tipo de farinha, de sêmola, de ovos, você sente o cheiro do ovo. Aquele cheirinho do ovinho caipira, só. cheiro E natural, olha né? lá ainda. e assim, no começo, né, a gente fazia um impasto, tá? Farinha de qualidade um pouco inferior. Aí a gente via, assim, demorava tipo 40 minutos, 1 hora para abrir, ela já começava o cheiro da Da oxidação. oxidação. Aí eu falei, Era moça, forte, era eu forte. acho que a gente vai ter que pegar, fazer e já abrir a massa. Só que mesmo assim, quando a gente pegava, colocava os ninhos para secar, por mais tipo assim, a gente esperasse 10 minutos, 20 minutos para começar a abrir a massa, fazer os ninhos. Quando o ninho estava quase seco, ele dava o cheiro da oxidação também. Olha só, cara, que É interessante. interessante. É muito Aham. interessante. E hoje eu fico ali olhando as minhas massas, quando eu pego e faço assim, né? Que eu vejo soltar as fitas. Isso daí eu falo que é meu namoro. Às vezes de noite eu passo ali, eu passo o dedo, as fitas faz assim. Só. Por quê? Porque quando a gente fazia, as fitas, o trigo, a qualidade do trigo, né? Era tão pesada que as fitas não solta. Ela ficava ali. Gente, Ela, faz você muita fazia e ela diferença, né? eu Faz vou usar muita uma palavra diferença. bem chula. Ela batumava, sabe quando batuma, que fica É, ali certo. prensada, As de sabe? baixo, elas não ficavam assim É, perfeitas, assim, de pezinho, elas dobravam, elas amassavam mesmo. né? Hoje não, hoje eu chego ali e falo assim, aí eu falo para ele, falo, ó, tá linda, né? Eu costumava vender com 12, 13 horas, eu já embalava a massa. Hoje não. Hoje não. Hoje no mínimo 24, no mínimo. Uhum, No mínimo perfeito, 24, mas eu fico às vezes até 48 com a massa perfeito. secando, para eu sentir essa soltura assim e eu fazer Esse o ponto, né? crack, dar aquele estralado, que nem a gente falou no que você falou na Exato, live agora, de fazer o exato, crack exato, mesmo, sabe, para não ter o medo de mandar para o cliente e Deus que me livre acontecer alguma coisa. com Nossas certeza. massas duravam 15, 20 dias antes. Hoje, nossas massas chegam a durar quase 2 meses, A Olha gente que sabe? maravilha. teve um relato de cliente que guardou a massa por 3 meses. E ficou perfeita, Perfeito. entendeu? Após 3 meses ele fez. Olha E só. ficou perfeita. É um investimento que vale a pena. Vale a pena. Se eu entrar todas as lives eu vou falar. Quando o Uai, né, publica lá as coisas dele de madeira que você coloca lá, eu falo mesmo, sabe? Para minha mãe, para o meu pai, eu falo, não. Eu falo, ó, foi ele. E eu creio que um dia a gente vai se conhecer ainda e eu vou te dar um abraço de agradecimento. Vou te dar um Mas abraço, isso porque tá na minha lista de desejos, na viu? lista. Conheço Isso. na minha Porque lista de desejos. Isso vai eu creio acontecer. no meu sucesso, Isso no vai acontecer, sucesso vai, em nome de Jesus. Eu com creio no certeza. sucesso nosso aqui ainda. Ainda nós estamos iniciando, nós estamos uma gotinha de água, mas É eu só vejo o muita começo, coisa na gente. nossa É vida. só o começo de uma jornada que É, já é linda, que vocês já trilharam, né, com muito esforço, com muita dedicação, com muito brilho. Vocês é, conseguiram chegar num ponto que muitas pessoas que estão pretendendo começar hoje, né, podem muito bem olhar para vocês agora com essa história, se espelhar, se inspirar e talvez perder o medo, perder alguma vergonha que tenha de vender, de começar, de perder aquela insegurança, né? Ai, mas será que eu consigo fazer uma massa boa, de qualidade? Será que eu consigo vender? Será que vai ter alguém que vai querer comprar? Né? Então, eu acho que é tão importante tudo isso que vocês estão falando, porque com toda certeza vocês vão ajudar muitas pessoas que estão assistindo vocês falarem agora.
Sim, sim, e não pode desistir, tem que tentar mesmo. O Xande é a prova viva nossa em casa. Se não fosse ele ter feito aquela brincadeira lá em casa, Olha né, só, na época que eu você tá vendo na como que época que são eu as fazia coisas, né? unha, não, foi uma brincadeira, e eu fazendo unha ali, hoje eu não faço mais, porque também não posso mais, mas foi uma brincadeira, se ele não tivesse brincado com aquilo, até que a mãe dele fala, a mãe dele olha, eu me emociono porque a mãe dele fala assim, filho, eu vejo você com a sua fábrica, porque a gente nunca imaginou um rapaz que saiu da roça com as mãos tão especiais, sabe? Às vezes eu fico triste porque o meu impasto não fica tão furadinho que nem o dele, né? Eu falo, por que que você faz? Para você pegar e chegar num ponto que Aí eu, você pe- chega eu assim, pego e né? falo para ela, ó, o professor falou que é para fazer com amor, faz Aham. devagarzinho, não bota Aí eu falo força. para ele, então agora você vai fazer o ninho. Eu duvido que você chegue igual Aí, a ó, tá mim. Aí vendo? nós fica brincando. Vocês se complementam, um faz o impasto melhor, outro É, faz o ninho melhor, e assim vai indo, olha que então, maravilha. tem que tentar, tem que tentar. E se cair a primeira vez, vamos levantar. Tropeçou numa pedrinha, pega ela, faz um castelinho e vamos E embora. assim, a gente sempre comenta aqui em casa que toda live que o chefe faz, a gente sempre aprende alguma coisa. Toda. A gente assim, deu uma sumida, a gente não está conseguindo assistir todas as lives que o chefe está fazendo, já por causa da minha correria mesmo, porque agora Na clínica também. estou trabalhando numa clínica e como socorrista, então eu trabalho toda noite. Aí durante o dia, Dorme. tem que dormir. É o Entendeu? jeito, Aí né, Xará? É o é, jeito. eu tô Senão não igual aquelas aguenta, crianças né, quando cara? nascem, Ficar sem tentando dormir dormir pela não dá, não. noite. Mas nós vamos mudar, viu? Não vai ser a Lepasta mais. Ela falou agora que Olha vai lá, roubar olha lá. o Vale Passo, vai ser Talipasta Vai ser agora. talipasta, porque eu que faço massa e ele dorme. É. Ai, gente. Mas é um Nossa, prazer poder passar essa sensacional, viu? história para todo mundo. Demais. E, ó, se sua mãe falou isso aí, Alexandre, você pode ter certeza que é porque tem grandes chances de acontecer, viu? E Amém. vocês estão no caminho para logo, logo ter a tão sonhada fábrica de vocês e vocês ficarem exclusivamente trabalhando com isso. Amém. E eu queria que só para a gente poder encerrar, vocês pudessem falar para o pessoal que está assistindo, para quem tem esse sonho, né, de começar a produzir, comercializar, o que que vocês poderiam falar para a pessoa qual um recado assim, né, o que ela poderia fazer, o que ela não deve fazer, ou algo que vocês queiram dizer para a pessoa que está ali naquela, ai, será que eu vou, será que eu não vou, eu quero, mas eu tenho medo, ou eu tenho esse sonho, que dica que vocês poderiam dar para essa pessoa? Pode falar. A gente, uma coisa que eu reforço muito, não cometa os mesmos erros tipo que eu cometi. Não, não sai atropelando tudo, né? É um passo de cada vez, mas tente. Então vamos lá, vamos se inscrever para o curso, vamos. Ah, mas tem muitos cursos, tem muitos professores de massa, tem eles, sim, mas olha a qualidade, olha o acompanhamento. Você vai ter acompanhamento quase que, vamos se colocar assim, pessoalmente, porque eu e o Xande, vou falar mais eu, porque eu tenho mais contato com você, porque eu ouvida, né, as minhas são mais minhas dúvidas. Mas todas as vezes que eu te chamei, nenhuma você deixou de responder. E responder com excelência. Então, assim, sem me esconder nada. A grande maioria, prestem bem atenção, a grande maioria, eles falam para você, mas eles não te contam aquela pá, a magia. E toda vez que eu vejo a minha massa, eu falo, poxa, o meu professor deu o melhor dele para mim. Isso é gratificante. O Passa de Excelência, o que é gratificante é isso. É o tudo do Alexandre Gimenez para o aluno. Então, é ele se dedicar nas lives, é ele se dedicar nas aulas que ele dá por semana, é ele se dedicar em responder, às vezes a gente ali no Insta, igual a massa de vinho que eu fiz a semana, você ali pô, me respondendo sobre. Eu sei que a sua vida é corrida, mas você tem tempo para responder. Então, avalie isso. Pasta de excelência
eu penso assim, não vai ser só por esse ano que a gente fez, vai ser para o resto da vida. Para o resto da vida você vai olhar para aquela massa e você vai falar, poxa, Alexandre Gimenez foi o anjo que Deus colocou na nossa vida para ele, né? E não cometa as mesmas falhas de ir comprando as coisas sem saber, de ir fazendo as coisas. Vamos fazer o curso, vamos se aprimorar. Aí você gasta o que é para ser gasto e obtém, às vezes, até 2 vezes mais do que você investiu, que é o nosso caso. A gente teve quase 2 vezes mais do que a gente investiu. Vale a pena, entendeu? Vale a pena. Então, olhe, escute, analise Passa de Excelência como Alexandre Gimenez, como professor, como aquele amigo que acompanha a gente. É isso que eu tenho para falar, Alexandre. Professor, amigo e a nossa escola é a Passa de Excelência. É o que eu recomendo para o pessoal. E o que eu tenho para falar é o seguinte: não tenham medo de começar. É. Não deixem o medo dominar vocês. Metam a cara, vão, faz. Ah, mas deu errado. Tenta de novo. Tenta de novo. Entendeu? Ah, mas a segunda vez, tenta de novo. E vamos para cima, vamos para cima. Não tenha medo de começar. Sim. Você chega no ideal. Sim. Se você vê a massa que a gente tinha para o que a gente tem hoje, nós somos prova viva que você chega no ideal. Basta você ter paciência. Perfeito. Entendeu? Paciência, briga, choro. Quantas brigas, quantos choros nós não tivemos entre nós aqui para nós chegar num bom senso. E hoje a gente parar, a gente olha, a gente namora as massas, né? A gente fala, a gente fica namorando as massas. Nós porque todos a gente abre namoramos aqui pelas fotos as massas de vocês hoje. Não, a gente abre assim o espaço, a gente namora ele. Por quê? Porque é o amor. Então, tentem, não desista, tentem e invista. Passa de Excelência, Alexandre Gimenez, invista. Porque acho que o melhor investimento que a gente pode fazer. Não só em massa, molhos, né? Tem quantas coisas que a gente não aprendeu? Quantas coisas, né? Precificação, molhos, as embalagens. Então, não se cabe fazer massa. Então, a gente aprendeu muita coisa. Então, vale a pena. Nossa, gente, olha, eu fiquei emocionado aqui também, sem palavras, porque vocês são pessoas muito, muito talentosas e muito dedicadas, né? Passaram por percalços, né, importantes e estão conseguindo desenvolver os sonhos de vocês. E assim, eu só tenho a agradecer, porque assim, eu tenho esse propósito de poder contribuir, nem que seja um pouquinho, né, com a vida das pessoas, mas vocês não têm ideia do tanto que os alunos contribuem com a minha também. Vocês contribuem demais, tá? Então, só tenho gratidão, só agradecer vocês dois, tá, por tudo isso e também por terem aceitado participar aqui do nosso Vida de Pastaio. E eu tenho certeza que isso também vai tocar a vida de outras pessoas também. Tá bom, gente? Foi um prazer. Olha, muito, muito obrigado mesmo. Remanejei todo o meu horário, corri aqui, eu fiquei ali. Poxa, não, vamos fazer. Sem palavras para agradecer você. Querendo ou não, você vai na sacolinha junto com a gente para qualquer lugar, filho. Você querendo ou não. O maior orgulho, né, e felicidade do mundo. Obrigado, viu, gente? Tá bom, querido. Prazer um abração, enorme. viu? Receba um abraço nosso. Beijo. E tá com Deus. Até a próxima. Valeu. Até. Tchau, tchau. Tchau.